Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização em Julia. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o método dos gradientes conjugados. Eu falei na aula passada que a gente ia passar para a otimização irrestrita, mais geral, mas a gente vai fazer mais essa aula, que é um outro método, e não coube na aula passada, porque ela é muito grande. Então, a gente está fazendo um vídeo extra sobre otimização quadrática ainda, ok? Espero que você goste, é um vídeo um pouco difícil, mas é bastante bonito, ok? Então, olha só, o nosso problema atual está sendo o método de Cauchy, né, método gradiente, ele fica fazendo zigue-zague, tá? Inclusive o zigue-zague que ele faz é realmente um zigue-zague no sentido de ele vai e o próximo vetor que ele pega é ortogonal com o vetor de antes, tá? Essa é uma propriedade que a gente vai deixar para provar mais tarde, quando a gente for falar mais geral do gradiente. Bom, vamos analisar um pouquinho de novo o que a gente tem. Então a gente estava falando de... lembra que a função é a quadrática, ax menos b transposto x, e o gradiente vai ser esse ax menos b, que eu vou usar bastante agora. Então, pensa, eu tenho um x, que é onde eu vou começar, é o x0. E aí eu vou e encontro um v, uma direção v. Por enquanto, penso que essa direção é o gradiente, mas a gente vai fazer um pouco mais geral já. Então, quando eu falo, olha, eu vou andar nessa direção o melhor que eu puder, isso quer dizer que eu tenho que calcular a solução de... Deixa eu escrever uma vez mais. Da derivada disso ser zero, em alfa, a gente está com uma variável só em alfa. E isso daqui, eu já vou substituir, é igual a isso. E a gente já percebeu que isso é você pegar o V transposto AX menos B e jogar para o outro lado. V transposto B menos AX. E embaixo V transposto AV. A gente já viu isso daqui, não é nada de novo. Quando V é o gradiente, a gente está exatamente com o método Cauchy. Se eu tivesse por acaso chutando outras direções, ele funcionaria também. Inclusive a gente pode até fazer uma coisa dessa para ver como fica. Um Cauchy aleatório, né, digamos assim. Vai ficar interessante. Então, vou pegar até esse Cauchy plot, jogar aqui e vou pedir... Deixa eu usar a imagem original. Vou usar essa imagem já com o zoom do Manipulate mesmo. Eu vou chamar esse de random. Então eu recebo A e B. E em vez de pegar essa direção que é B menos AX, eu vou pegar uma direção aleatória do tamanho 2. Aqui eu preciso de um vetor para esse B menos AX, eu vou chamar de R, de resíduo, tá? A gente pode chamar de menos G. Tá? Então, dot dr, dot d, a vezes d. E eu vou andar exatamente nessa direção a vezes d aqui, fazer esse plot e ver o que acontece. Então, aqui é aleatório, tá? Tô rodando ele 10 vezes, vamos ver o que acontece. Então, aqui eu não esqueci de mudar para random. Já ia falar que é o melhor método que eu inventei aleatório. Mas aqui, ó, eu comecei... Eu nem tenho onde eu comecei, na verdade. Onde que eu comecei? Eu comecei no ponto 001. Ah, comecei aqui. Aí ele foi para lá, para longe. Já que ele foi para longe, isso vai ser uma possibilidade. Eu vou deixar isso aqui acontecer. 2, 1. Então, ó, eu fui numa direção o máximo que eu podia. Aí ele foi para outro máximo que ele podia. Foi para outro máximo que ele podia. Aí essa direção aqui, que o mouse não deixou aí em cima, mas essa direção um pouco aqui atrás, ele foi para o lado certo, foi uma direção aleatória, ele falou, vai para baixo, ele veio um monte, a próxima veio mais um monte, e aí ele subiu. Então só dar um zoom in.
certo? Aqui é em torno do 1, 1. Aparentemente... Ah, tem um problema muito sério aqui. E quando eu rodo, ele roda aleatório. Então eu vou usar um random logo antes de chamar esse random plot. Assim a iteração é sempre a mesma. Tá? Então aqui ele foi, ficou péssimo, né, nesse caso. Ele não foi para a direção correta. Vamos usar outra semente que funcionasse. Ó, ele ruim, ruim, ruim. Aí aqui ele deu um passo muito bom, porque ele apontou para o lado certo. E aí aqui próximo ele ficou mais ou menos. Vou dando um zoom. Certo? Tá vendo? Eu tenho direções muito ruins e direções boas. No caso 2. Então aqui eu posso dar zoom para fora, que foi o motivo de eu ter mudado o zoom. Ele falou, vou para aquela direção. É uma direção péssima, mas eu falei, vou nela. Ele minimiza. Veja que eu estou falando, encontro mínimo em alfa. Eu não falei que o alfa tem que ser positivo. Então se eu falava, vai para lá e lá é de subida, eu volto. E é o que ele fez. Quer dizer, talvez ele tenha feito em algum lugar aqui. Aqui, no entanto, ele realmente está indo para baixo. Ele só está indo com, sei lá, 91 graus de diferença para o gradiente. A gente gostaria que tivesse com mais de 90 graus, ele está com 91. E aí ele foi quase tangente. É uma ideia ruim, mas ele foi. Essa direção nesse ponto foi boa, mandou lá para baixo, muito bem. Então veja, existem direções boas e direções ruins. Quando eu pego uma direção boa com essa estratégia de minimizar, ele vai muito bem. Quando eu pego uma direção ruim, ele vai mal. E a questão aqui é a seguinte, quando eu uso o Cauchy, como vocês viram, ele sai fazendo zigue-zague, certo? Ele sai fazendo zigue-zague. Uma direção, aqui no caso as duas direções foram razoavelmente bem, certo? Mas se eu tivesse uma função, eu começasse num ponto, que foi como a gente fez antes, tipo 0. Tipo esse, primeira direção foi muito boa, mas a segunda tem que fazer 90 graus, porque é uma propriedade desse Cauchy, né? E ela vai mal, não é uma direção muito boa. Então se eu pudesse pegar uma direção boa e a segunda direção melhorasse, ia ser fantástico, certo? Se eu conseguisse fazer uma direção melhor ainda. Então aqui, imagina o seguinte, você tem essa primeira direção, V, minimizei nela esse valor de alfa. Aí eu tenho mais uma direção, W, que no nosso caso de Cauchy, as duas direções V e W são do gradiente. V é gradiente em x, W é gradiente em x mais alfa V, mas por enquanto a gente vai ignorar isso. E aí eu vou minimizar em beta agora a função a partir do x mais alfa V, andando beta W. Note que x, alfa, v e w são fixos nessa minimização. Isso daqui quer dizer que o w transposto, o gradiente, eu já estou fazendo a conta toda, abrindo todo o gradiente, isso vai ser 0. Então o beta é w transposto, tudo que não tem beta eu jogo para o lado de lá. Então b, ax, alfa, av, dividido por w transposto a w. Então, só para deixar claro, não estamos mudando o método. Isso daqui, tá? Tirando mais ou menos no meio, é exatamente A vezes x mais alfa v, que é esse passo anterior, certo? Então, se esse x aqui em cima era o x0, isso daqui era o x1. Tá? Então, ele está fazendo b menos a x1, que é exatamente o produto de Cauchy que a gente estava fazendo de antes. Não é nada de novo, é a mesma coisa de antes. Então, olha, fiz isso, beleza? O próximo passo vai ser esse. Então, o que seria fantástico? Se eu tivesse uma maneira de encontrar um alfa, um W bom, um segundo passo bom, a partir da informação do primeiro. Bom, o que seria fantástico? Imagina que eu tenho V e W ao mesmo tempo, que eu já soubesse dos dois, e eu resolvo minimizar ao mesmo tempo em alfa e beta.
Ok. Agora não é mais x1. Eu estou modificando ao mesmo tempo alfa e beta. Então eu faço derivadas parciais em alfa e derivada parcial em beta. Quando eu derivo parcialmente em alfa, eu tenho exatamente o produto que eu já tinha, só que com um alfa W, um beta alfa W a mais. E quando eu derivo em beta, eu tenho o produto que apareceu em cima, que a gente também já tinha. E aqui eu tenho na primeira equação alfa e beta, na segunda equação alfa e beta. Tudo aparece linearmente, isso vira um sistema linear. Quero chamar a atenção para um fato importante. Lembra que a gente sempre está com a matriz assimétrica. Este termo aqui é igual àquele de lá. Esses dois são iguais, tá? A matriz é simétrica. Isso é um produto interno de W com AV e um produto de V com AW, mas A é a transposta, então você pode mudar, transpor, vai ficar tudo igualzinho. Então eu estou aqui resolvendo esse sistema. Se eu encontrar esse alfa e esse beta, eu vou estar minimizando a melhor situação possível. Por que isso é melhor do que minimizar alfa em alfa e depois minimizar em beta? Ora, eu quando minimizo em alfa e beta ao mesmo tempo, eu estou encontrando o melhor ponto que eu posso encontrar, que seja combinação de alfa, V, desculpa, que seja combinação de V e de W. Quando eu minimizo em alfa, depois em beta, eu minimizo em alfa, eu minimizo o melhor ponto de combinação em alfa, depois daquele ponto eu minimizo o melhor combinação em beta. Então se eu tiver um V aqui e eu tiver um W assim, tá, o tamanho deles é irrelevante. Se eu estou nesse ponto, e aí eu falo, a minha função é uma coisa desse tipo aqui. Na hora que eu vou minimizar primeiro em V, ele vai vir até aqui, tá? E aí quando eu minimizar em W, ele vai fazer uma coisa assim e vai encontrar um ponto muito bom. Só que se eu estou minimizando em alfa e beta ao mesmo tempo, eu com certeza consigo, por exemplo, fazer ele andar um pouquinho menos para cá, para que ele pare exatamente no meinho. Eu faço o alfa ser um pouquinho menor para que o beta seja um pouquinho maior e eu chegue exatamente onde eu quero. Tá? Então isso daqui é de novo uma propriedade de álgebra linear, tudo bem? Então estou fazendo uma combinação linear de V e W. Eu consigo qualquer ponto que esteja no espaço gerado por V e W. Então é um espaço de dimensão 2, é um plano. E quando eu faço em V, é uma reta e em W, outra reta. São duas retas, o que tiver em cima dessas duas retas, eu consigo. E como eu escolho onde a primeira a segunda começa, né? A primeira para, digamos assim, antes, né? Eu sou limitado. Então, só para mostrar que eu não estou inventando, que eu não preciso nem fazer um método, escolhe um vetor qualquer aleatório, escolhe um outro vetor qualquer aleatório. Eu vou falar que o alfa, primeiro eu vou montar aquela matrizinha lá. Aquela matriz é o produto V AV, produto V AW. Aí na segunda linha é o produto W AV e o produto W AW. O lado direito eu vou chamar de C, porque eu não estou usando C para nada. Eu vou chamar de V B menos A vezes X. Esse X é um ponto qualquer também, aleatório. Vamos começar com zeros para a gente ver como fica. E na segunda coluna, linha, quer dizer, B menos A vezes X. Então, meu alfa e o beta, eles são M barra... Isso aqui funciona? Funciona, tá? Então, eu consigo fazer isso. E eu vou mostrar esses três pontos. Eu quero mostrar as curvas de nível, então deixa eu copiar isso aqui. Mostrando as curvas de nível aqui para vocês. Aí eu vou mostrar os pontos X. Eu preciso de um X, de um XV, que é um X mais alfa vezes Eu tenho um XV e eu vou ter um XW, XVW, que seria o final dos dois, XV mais beta W.
eu vou mostrar esses todos. XV1, XW, XVW1, X2, XV2, XVW2, de cor azul, MS2. Vou copiar e vou fazer um plot também. Eu quero fazer a seta. Então, olha, eu escolhi um ponto aleatório, ele foi para cima, o outro ponto foi para a solução. Roda de novo, copia isso daqui e joga aqui. Roda de novo. O primeiro passo foi péssimo, ele falou, vai lá para cima. Ele foi, ele não tá nem aí, tá? Nesse caso, ele não tá limitado a ir para o melhor caso possível, tipo, eu tenho que descer sempre. Não, ele foi para o pior caso. Obviamente eu não quero isso, melhor se ele descer sempre. Mas ele falou, eu vou subir porque eu sei que depois eu vou descer e vai dar tudo certo, ok? É muito autoconfiança. Segundo, ele mandou para cá, o outro ele manda para baixo. Então veja, ele sempre consegue. Se eu consigo escolher alfa e beta desse jeito, eu sempre chego na solução. Esse método que você mostrou, ele é extremamente melhor, ele é fantástico. Vamos usar ele sempre. Bom, se eu tiver em N variáveis, se eu tiver... Aqui eu estou com duas variáveis, né? Se eu tiver que resolver um problema que a matriz é 100 por 100, eu preciso ter 100 direções. Então eu vou ter uma matriz dessa, 100 por 100. E aí é exatamente o mesmo problema que eu tinha antes. É a mesma dificuldade, eu tenho que resolver um sistema 100 por 100. Então para resolver AX igual a B, eu preciso resolver um outro sistema igual a AX igual a B. Não resolveu muita coisa, certo? Não adiantou. Então o objetivo aqui é deixar esse cara mais fácil de resolver do que o anterior. E uma maneira de deixar ele mais fácil é você perceber que eu poderia pegar este termo que está aqui, que é igual a esse termo aqui, e zerar. Ok? Eu forço um zero. Como? Bom, o V e o W eu posso escolher de qualquer maneira, certo? Eu fiz completamente aleatório. Então eu posso pegar o V alguma direção ok e o W uma direção conjugada, certo? Uma direção A conjugada. E esse é um termo novo que significa exatamente essa propriedade de C0. Eu escolho o W para que isso aconteça. E aí eu posso fazer isso com quantas direções eu quiser. Eu posso falar, olha, eu tenho uma direção V1, não importa, pode ser o gradiente, por exemplo, porque o gradiente eu sei que vai, menos o gradiente no caso, que vai numa direção boa. Aí eu pego uma direção V2, que é conjugada à primeira, então vale esse cara C0. Pego uma direção V3, que é conjugada às outras duas, então vale C0, esses outros elementos que não são diagonal. Pego a próxima direção conjugada e assim por diante. Então, definição, seja definida positiva, as direções V1, V2 até VK são ditas A conjugadas se VI transposto a VJ for zero para I diferente de J. Ou seja, vale a propriedade que eu quero, que é exatamente o que eu estou buscando, certo? Se eu conseguir fazer com que a direção W seja conjugada, essa matriz é mais simples de resolver e eu faço menos conta. Agora a pergunta é, e aí, como é que eu faço para o vetor ser A conjugado? Eu não sei fazer essa conta. Mas você sabe fazer essa conta de álgebra linear. Então aqui entra de novo uma das coisas que pode ter sido um pouco avançada. Tem uma coisa básica de álgebra linear que você com certeza viu, que é Gram-Schmidt. E Gram-Schmidt, se você lembra, você tinha N vetores lá, por exemplo, você tinha 3 vetores aqui no R3. E você transformava esses 3 vetores, vamos dizer que aqui é V1, V2, V3. Você transformava eles usando V1, você mantinha V1, você dava um nome diferente. Aí o V2 você fazia ser ortogonal a V1. E o V3 você fazia ser ortogonal a V1 e V2. E chamava de Q3. Ou qualquer outro nome. E como que você fazia isso? Você pegava essa parte aqui de V1 e removia. Então você mandava o V2 andar para cá, que é exatamente o Q2.
E você pegava essas partes que você tinha projetada do V3 em V1 e V2 e removia. E funciona exatamente a mesma ideia aqui. Em vez de remover essa parte de V1 e V2, eu removo um produto interno com um A no meio. E aí vem uma dica de que a parte de GA avançada existe a mesma ideia de produto interno, dado que a matriz A é definida positiva. Você consegue definir um produto interno diferente usando a matriz A. E aí é exatamente grandemente, tá? Então, se você não viu isso, não se preocupe, a gente vai fazer aqui de um jeito mais light. Então, a ideia é o seguinte, dado V1, certo? V2, VK, quero W1 até WK, A conjugado. Como? O W1 eu vou escolher como V1. O W2 eu vou escolher como V2, mas eu vou remover alguma coisa desse cara. Eu vou remover um termo aqui. Eu vou chamar de gama 2, 1 e usar o W1. Certo? Eu quero escolher isso daqui de modo que W2 seja A conjugado a W1. Então tem que valer essa propriedade, certo? Multiplica por A e faz o produto interno para ver o que acontece. Então você multiplica aqui W1. Você vai ter V2 a W1. E você vai ter gama 2 a W1. Note que eu multipliquei pela esquerda, né? Mas enfim. Então eu fiz isso daqui acontecer. E eu quero que isso daqui seja zero. Então quem que tem que ser o W2? O W2, W21 no caso, tem que ser V2 transposto a W1 sobre W1 transposto a W1. V eu tenho, tá? Imagina que alguém te deu V, beleza? Alguém te falou, passou um V, você não sabe ainda quem que é. W você está calculando. O W1 é exatamente igual ao V1, porque não tem motivo para não ser. O W2 você calcula usando esse gama 2, que só precisa de coisas que você já tem. Então vamos fazer essa brincadeira? Então aqui eu tenho V e W. Vou mudar o nome deles para V1 e V2. Os dois são aleatórios de novo. O W1 vai ser V1 e o W2 agora vai ser V2 e eu vou subtrair esse gama. Vamos calcular o gama aqui, né? Vai ser mais interessante. V2 e A multiplicado por W1 dividido por W1. Eu estou colando, não se preocupe. W1. Então, removendo, essencialmente eu estou removendo a parte de W1 que está atrapalhando o W2, ou no caso o V2, de ser ortogonal a V1. O V1 e o V2, ortogonal não, desculpa, A conjugado. Então V1 e V2 eu gostaria que eles fossem A conjugados. O V2 está incomodando, eu vou lá e removo ele, então eu estou movendo ele até que ele passe a ser A conjugado com W2. Então, beleza, fiz isso. Mas eu quero que seja verdade, para garantir eu vou fazer assim, W1, W1. Eu vou realmente mudar aqui para 0, então se não der certo, você sabe que eu errei. E aqui vira W2, W2. Então aqui vira W1 e aqui W2, certo? E aqui vira W1 e W2. Eu não vou mudar o nome de XV e XVW, porque senão vai dar muito trabalho, né? Então reveja, o meu M foi mudado. O meu M só vai funcionar se esse W1 e W2 realmente forem A conjugados. E funciona. Tá, aqui eu rodei. O segundo foi exatamente para a solução. Esses caras que eu estou desenhando são W1 e W2, tá? Roda de novo. É aleatório e ele funciona ainda assim. Para você ver que eu não estou inventando. Na verdade, eu realmente espero que você já esteja convencido. Se você não tiver convencido ainda, eu vou ficar chateado. Mas mesmo assim, eu vou desenhar para você o V1, V2. Ó, então eu estou fazendo o desenho de X1 mais V1, ou seja, eu estou fazendo o desenho do vetor V.
e do vetor... desculpa, vetor V1 e do V2. Que agora são todos V, né? Um eu vou pintar de vermelho, outro eu vou pintar de magenta. Então você tá vendo aqui, este cara, ele não vira uma setinha, infelizmente. Você não consegue nem ver, inclusive, o outro, porque ele está soterrado pelo outro valor. Então olha só, estou nesse ponto. Aleatoriamente eu chutei um vetor vermelho e um vetor magenta. O vetor vermelho, ele falou, vou seguir o máximo nele, e aí depois eu faço essa direção para cá, usando essa propriedade mágica de A conjugado. Esse vetor que vem deste ponto até este ponto, certo? Daqui até aqui, não é o vetor magenta. Ele é que vetor? É o vetor montado a partir do vetor magenta e do vetor vermelho. Repete. Então aqui o vetor vermelho é utilizado e o magenta foi modificado, nesse caso levemente, para vir para cá, tá? Se você preferir, eu posso inclusive começar a partir do V1. Para a gente ver que eles nunca são iguais. Ih, não deu certo. Que faltou um alfa. Pronto, agora não deu certo de novo. Por quê? Porque é V1. Eu coloquei V1 de novo, sem esquecendo do 1. O V mesmo faz muito tempo que não existe. E agora a terceira vez que não deu certo, aí assim, incapacidade. Aqui é 2. Pronto. Beleza? Acho que eu nem vou cortar, vou deixar para vocês verem o que acontece. Então, olha, o azul não, o vermelho falou vem para cá, o magenta falou vai para lá. Ele ignorou o magenta, não completamente, claro, mas falou, eu vou vir para esse lado. Repete. Fala vai para lá, o magenta foi quase que completamente jogado para o outro lado. Mesma coisa, certo? Então ele vai e remove do vetor magenta a parte do vetor vermelho que já foi otimizada e ele vai na nova direção. E eu posso repetir esse processo. Então, em vez de fazer só isso aqui, eu posso fazer um W3 igual a V3 e subtrair uma parte que está no W1 e uma parte que está no W2. Note que agora eu estou usando o W, não mais o V. Por quê? Porque o W já tem a parte removida dos vetores anteriores, senão ia ter muito mais complicação para fazer conta aqui. Então é muito mais simples fazer assim. Então aqui eu vou pegar e vou fazer W transposto a W1, V3 transposto a W1, menos gama 3, 1, W3 transposto a W1. Não, aqui é W1, W1. Eu tenho que ficar de olho nessas coisas. Eu devia ter feito W1 transposto a W3, mas enfim. A gente só aprende quando a gente faz a primeira vez, tá? O AW1 é sempre o cara que está à direita. Bom, quem que tem que ser 0? Este cara tem que ser 0. E este aqui já é 0. Então o motivo de eu ter feito essa conta é para reaproveitar esse 0. Eu ter escolhido W1, W2, tá? Foi o que eu falei. E aqui é a mesma coisa. Vai ter um V3, A, W2. Gama 3, 1, W1, A, W2. Isso aqui vai ser 0. 3, 2, W2 transposto a W2. E isso aqui também tem que ser 0, certo? Me sobra W3, 1 igual, a partir daqui que eu estou olhando, tá? V3 transposto a W1 sobre W1 transposto a W1. E um gama 3, 2 igual a V3 transposto a W2, W1 transposto a 2 a W2.
E se você não percebeu ainda, eu vou mostrar para você claramente o que está acontecendo. Esses índices eu escolhi para que eles sejam claros, tá? Você está vendo que você tem uma fórmula que você pode repetir. E aí a gente tem uma maneira de gerar vetores A conjugados. Fantástico. Então, estou no N por N, gero N vetores e aleatórios, faço essa conta, guardo N vetores. Quase isso, tá bom? O que a gente vai fazer, na verdade, é fazer um de cada vez. Você fala assim, mas como? Como que eu vou fazer um de cada vez? Se eu precisei criar todos para poder fazer essa conta. Eu chamo a sua atenção para o começo disso tudo, ok? Agora chega a parte da magia. Estou com vetores A conjugados. O que acontece no começo disso daqui? Bom, a primeira coisa que você já percebeu é que agora eu tenho essas contas mais fáceis, a matriz fica mais simples, certo? Se a matriz é diagonal, a solução é independente aqui. A solução, quando ela é diagonal, vira só a parte com V e aqui a parte com W. Então, tecnicamente, eu não preciso calcular todos os vetores a priori. Eu preciso calcular um vetor, eu posso calcular o alfa desse vetor, aí eu posso calcular o W e calcular o beta desse W. Mas olha como a gente estava fazendo aqui em cima também, nessa parte. Se eu faço isso aqui é equivalente ao Cauchy que a gente tem. E aqui era o Cauchy que a gente tem de novo. Mas e se no lugar de WC o vetor de Cauchy ele fosse um vetor A conjugado? Este valor W transposto AV seria zero. E aí sobra exatamente B menos AX sobre W transposto AW. Então o que eu posso fazer é meio que uma modificação e atualizando o meu vetor e removendo partes dele para que ele funcione melhor. Tá? E aí entra uma parte que eu vou pular agora, eu vou deixar ser explorada melhor em análise numérica, ou quem sabe num vídeo futuro, porque realmente ele fica muito complicado. E vou dar nome para esse cara, que é o método de gradientes conjugados. Ok? Faltou conjugados. E o método de gradientes conjugados faz exatamente essa ideia de você, a priori, você tem um xk, tá? Então, dado x0, você faz o gradiente, e aí em vez de fazer exatamente o gradiente, a gente vai fazer o menos gradiente, fazer um para k, igual a 0, 1, 2. Você vai fazer um RK igual a menos gradiente, B menos AXK. Inclusive eu vou chamar de D, porque a gente está chamando de direção, tá? Minto, eu vou chamar de R, porque a gente está usando direção só agora. Aí você vai calcular a direção DK, que é RK, menos gama K1 R1, desculpa, D1, menos gama K2 D2, até gama K-1, DK-1. Você calcula daí o alfa, e aí o alfa nesse caso você não precisa calcular os outros, só o último alfa, porque você já viu pela propriedade. Você pode andar primeiro, calcular o alfa com as A sendo A conjugadas, né, com os vetores sendo A conjugados, e ele funciona. E aí esse alfa k vai ser simplesmente dk transposto rk sobre dk transposto adk, desculpa. E aí você calcula o novo ponto, que é o xk mais 1, como xk mais alfa k dk. Acabou. Esse é o método de gradientes conjugados. Mas ele, se fosse assim de verdade implementado, ele seria horrível. E o que as pessoas perceberam de uma maneira extremamente inteligente é que este passo aqui pode ser simplificado
bastante. Esse passo pode ser simplificado tanto que a gente tem essencialmente uma continha muito simples de fazer, que eu preciso colar ela sempre, que eu nunca lembro de cabeça. Mas não se preocupem, ela tem todos os livros de otimização e vários de álgebra linear, de análise numérica, quer dizer. Inclusive em álgebra linear às vezes a gente vê. E o algoritmo real fica alguma coisa assim. Dado x0, você vai fazer enquanto o RK for diferente de zero, tá? Então lembrando que o R é B menos AX0. E a sua primeira direção você vai escolher como menos. Eu vou usar como... Eu estou vendo que eu já escrevi diferente ali. Eu vou usar como o próprio R0. E você começa com K igual a 0. Você vai calcular o αk sendo RK transposto DK sobre DK transposto ADK, que é o que a gente tem. Você vai calcular o xk mais 1 atualizando o passo. Tá? Você calcula um RK mais 1 agora. E esse RK mais 1 é simplesmente o B menos a XK mais 1. E o motivo de você já calcular ele é para você aproveitar ele nas contas, tá? Você vai calcular uma coisa que a gente vai chamar de beta-K mais 1, que é um RK mais 1 transposto a DK, sobre DK transposto a DK. Vocês veem que é menos, porque eu estou mudando o sinal das coisas. E o DK mais 1 como sendo menos, que vira mais, RK mais 1 mais beta-K mais 1 DK. Ok? Vou dar um zoom out um pouquinho. Esse daqui é o método de gradientes conjugados. Esse é o método de gradientes conjugados, um pouquinho melhorado. E o que é interessante? O passo DK mais 1 ele é feito a partir do gradiente que eu tenho novo, uma única modificação em função do passo anterior. Ok? Essa que é a coisa mágica. Em vez de eu realmente ter que fazer uma eliminação de todos os gradientes passados, eu só preciso pegar o último gradiente e ajustar um passo nele. E isso é mágico, ok? Isso é fantástico, tá? A gente não ia supor que isso é verdade, tá? Não ia chutar do nada que isso é verdade, mas perceberam que isso era verdade, provaram que é verdade, mas a gente não vai provar aqui nessa disciplina por enquanto. Além das coisas que eu te falei aqui, algumas coisas são melhoradas também. Primeira coisa é que isso daqui, na verdade, pode ser substituído por RK transposto RK, DK transposto ADK. Este RK mais 1 pode ser substituído por RK, e aí você subtrai a alfa ADK. E este beta pode ser substituído por RK mais 1 transposto RK mais 1, dividido por RK transposto RK. E isso é interessante porque você pega esse ADK e calcula, e você reutiliza ele aqui, e você só faz uma multiplicação matricial a mais. Este valor aqui você também calcula uma vez, vou chamar de θk, e você reutiliza ele aqui. Esse é o θk. E você calcula o próximo aqui já, θk mais 1, para você reutilizar na próxima iteração. Então você economiza. É um algoritmo muito eficiente, quando muito bem implementado, ele é um dos melhores algoritmos para esse tipo de método, em particular quando a sua matriz ela segue algumas propriedades especiais, ele é sem igual, tá? Pode ser melhorado? Pode ser melhorado ainda, mas a gente não vai fazer isso aqui. A gente vai só mostrar esse método implementado como está, ok? Então aqui eu vou até jogar para o lado de cá para poder copiar. Inclusive eu vou deixar ele flutuando, porque eu posso. It's magic. Você consegue ver ele aqui. Sim. Vou pegar o Cauchy plot.
colar aqui. Em vez de ser Cauchy, vai ser GC. GC é um nome ruim porque muda, parece Garbage Collector. Então, gradiente conjugado. Então aqui a gente começa a partir de um ponto x qualquer. A gente vai começar falando que o R é B menos AX, que a direção D é menos R. E enquanto a norma de R for maior que 10 a menos 8, tá? Que é a norma do nosso gradiente, eu vou fazer esses passos. E os passos são, primeiro que eu vou calcular AD. Isso daqui, inclusive, eu vou colocar aqui fora. Então, eu vou calcular AD. Depois eu vou calcular alfa, como sendo o produto de RR dividido por DAD. X mais 1, que é x mais alfa D. Faço o plot do x desse desenho. Atualizo o x. Faço o plot do novo. Atualizo o R. Note que eu preciso do RKK. Então eu vou fazer isso daqui, vou chamar de θ, que é o produto de R com R. E aqui eu vou mudar para θ. O R novo é o próprio R menos alfa vezes AD. Tá? Note que é exatamente eu pegar A vezes XK mais alfa D. Nada demais. O beta vai ser esse RR novo. Então o RR novo é o θ plus. Vai ser o dot RR novo. O beta vai ser o θ plus dividido pelo θ. E aí, como eu já usei o θ plus, eu vou atribuir ao θ. E por fim, o D, que é a nossa direção, ela é atualizada como R mais beta vezes D. E eu preciso fazer um último plot? Não, porque eu já fiz ele ali. E vamos fazer um teste. Grade conj plot. A, B. E o X pode ser aquele mesmo. Aqui eu percebi, só depois que eu rodei, é claro que eu deixei um menos passar. Esse RR, é melhor colocar o menos aqui embaixo. Se bem que tecnicamente pelo meu, né, deveria ter um menos aqui. Mas em vez de fazer isso, você tira o menos daqui e daqui. E coloca ele aqui. Tá? Por quê? Toque, não tem muito motivo certo. Agora sim você roda. Ok, agora sim. O que aconteceu foi que aqui em cima tinha um menos, né? Não tinha um menos no caso. E eu tinha colocado um menos no código. E aí agora sim estamos com a versão correta. Inclusive eu posso olhar aqui. O R e o R estão certos, mais está certo. Aqui é B menos, está certo. E aqui alfa R transposto DK, os dois são iguais na primeira iteração, faz sentido. Ok? Parece que está tudo certo e ele realmente roda agora. Podemos voltar para cá. Então aqui rodando. Bom, vamos colocar um lag igual a false. E aí ele foi. Primeiro ele foi na direção do gradiente, como vocês lembram, foi uma direção muito boa. E acabou, ele chegou na solução esperada. Ok? Então aqui a gente pode fazer isto. Apesar de ser completamente sem graça. Não tem mais random. E aqui é só gradiente conjugado plot. Ele roda. Então aqui começando ele vem para cá e fim. Então não tem muito o que fazer o zoom, certo? O que a gente pode variar, no entanto, nesse manipulate é o ponto inicial. Então vou fazer um x0 igual a
um range entre 1 e 1, com 50 pontos. Vamos fazer um AB, não, um X1, X2. E aí aqui a única coisa que a gente está variando é o ponto inicial x1, x2. Esse limbs nem faz sentido. Vou deixar um 1 aqui. Menos 1, 1. Ctrl é desnecessário. Já faz os limites, né? Então tá aqui. Pronto, não tem. Deixa só o contor fazer o plot. Às vezes o contor ele tem esses problemas. Mas o importante é que está funcionando. A gente está com ratio equal, então por isso que ele começa estranho. Mas aqui é onde está o ponto inicial. Ele sempre faz o passo do gradiente, que é um passo bom ali. E depois ele faz um passo muito melhor. Então olha só nos casos mais extremos, né? O gradiente mudando bastante. Ele mais para frente. Beleza? Aqui eu percebo que a gente deveria estar indo x1 igual a xg e x2 igual a yg. E aí ele pega exatamente todo mundo possível. Então, ó, eu quero fazer ele começar ali. Ó, que mágico. Legal? Note que é uma quadrática muito inclinada, né? Então, existe uma tendência dele ir mais para essa faixa no meio ali, né? No caso, deixa eu ver, assim. Mais para essa faixa no meio que vocês estão vendo. Ele tende a ir para lá primeiro e aí depois o gradiente conjugado ele vai e destrói o resto. Fantástico? Vamos fazer um exemplo maior. Eu vou pegar uma matriz aqui. A é rand n por n. A vezes A transposto mais identidade. B é A vezes ones de n, tá? Aqui fica como um exercício, inclusive, que eu devia ter passado antes, não lembro se eu passei. Exercício mostrar que A transposto mais identidade é definida positiva, tá? Sempre para qualquer A, isso é verdade, ela é definida positiva, então por isso que a gente faz isso. E aqui B é A vezes 1, então a solução é o 1. E aí eu peço conge. Deixa eu fazer um conge plot sem o plot. Tira o scatter, tira esse plot, tira esse scatter. E aí eu rodo. Ele não. Grade conge. Tô pensando em conjugate gradient, mas não é. Então rodei, ele foi até essa precisão, tá? Eu pedi que ele parasse quando desse 10 a menos 8. E ele fez esse tanto de ponto e chegou no uns. Muito bem. Legal? O método de gradientes conjugados tem algumas propriedades que a gente não vai explorar aqui, por enquanto, pelo menos. Quem sabe numa aula extra. Essa aula já é bastante longa. Mas o método de gradientes conjugados para resolver sistemas e para resolver problemas quadráticos, né? Ele faz no máximo n iterações, se tiver na aritmética exata, vide cálculo numérico. Então ele vai muito rápido para a solução já, né? Em comparação ao método gradiente, que é extremamente lento e fica fazendo zigue-zague. Mas mais do que isso, se sua matriz ela tiver os autovalores muito próximos, aglomerados uns dos outros, ela o seu método ele chega muito mais rápido na solução. Então ele faz uns passos muito rápidos para chegar, para diminuir o valor de função ali. Por quê? Essencialmente o número de autovalores diferentes que você tiver é o número de passos que você vai ter. Tá? Eu vou deixar um exercício para vocês. O exercício tem uns exercícios no livro da Elizabeth que fala sobre esses aglomerados de autovalores aí.
Então vocês podem tentar fazer esse e implementar esses. Ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. A gente falou sobre o método de gradientes conjugados. Ficou um pouco pesada essa segunda parte de gradientes conjugados, não se preocupe. É um método avançado já, mas a gente consegue passar ele no começo e mostrar que é um método que funciona muito bem. O importante é você perceber que você tem, para uma função quadrática, né, resolver um sistema, e aí você tem o método de Cauchy, que é um método simples, mas ele é lento, e um método tipo gradientes conjugados, que ele usa essas informações mágicas do gradiente para ir super rápido. A gente vai ver que a gente vai perder essas propriedades agora que a gente vai para funções mais gerais, que funções quadráticas, a partir da aula que vem. Então, se inscreve aí, deixa like e a gente se vê na próxima aula. Obrigado.